existe um racismo maior, um racismo menor. Existe simplesmente o racismo, inclusive, como a gente gosta de dizer, um racismo estrutural, né? Está tão impregnado na nossa sociedade que às vezes as pessoas acham normais, como a gente tem visto, né, no mundo afora aí, como as pessoas têm tratado muitas pessoas negras, né, chamando de macaco, daquilo, e as pessoas muitas vezes não se indignam com relação a isso, como também as pessoas, quando fala do indígena, inclusive, né, de forma debochada, né, de que aquele índio ali, e a gente sabe muito bem que a terminologia índio sempre foi utilizada no sentido de minimizar e menosprezar a pessoa indígena, né, sempre foi feito dessa forma. A gente vai ter, em muitos aspectos e em muitos espaços, a entendimento, e aí eu vou trazer um relato engraçado que aconteceu na Universidade Federal da Bahia, que a gente estava numa discussão dentro da universidade da criação de vagas específicas para indígenas, quilombolas, pessoas refugiadas e trans, que seriam as vagas residuais da universidade para esses públicos, para poder fazer o que a gente chama aqui de transição. Aqui a gente tem o BI, que é o Bacharelado Interdisciplinar, né, que é uma formação nas grandes áreas, e depois a pessoa faz a formação específica no curso. Né? A gente faz, por exemplo, de humanas, depois a pessoa pode escolher direito, entre outros, da área de humanas. E aí discutir, então, essas vagas residuais, porque no BI tem, mas quando vai fazer essa progressão que a gente chama de CPL, vai para lá, para o curso específico, essas vagas elas deixam de existir. Então, a gente disputava com todo mundo e a gente sabe. Por mais que a gente passe basicamente 2, 3 anos nesse processo de formação na academia, ele não é suficiente para a gente eliminar 8 anos, né, de dificuldade na nossa comunidade. Muito do nosso ensino é muito mínimo, para não dizer dos mais horríveis possíveis, né? Mas eu não vou trazer essa questão da educação, porque eu quero trazer mais o exemplo. E aí, na discussão que a gente teve dentro do CAI, uma professora de medicina, fez uma fala que racista é pouco. Né? Ela dizia o seguinte: olha, eu não quero que seja criado essas vagas residuais para esse público, porque já existe essa vaga no SISU, né? na seleção geral, e outra, a vinda dessas pessoas, elas vão trazer para o nosso curso, que é um curso de excelência, um prejuízo gigante. Ou seja, ela queria dizer na fala dela de que a entrada de indígena, a entrada de quilombola, a entrada de pessoas trans e refugiados trazia uma desqualificação para o curso, como se a gente, enquanto pessoas, fomos desqualificados para estar naquele espaço, que aquele espaço é um espaço de excelência para aqueles que sempre viveu na excelência que ela queria trazer. Então, só para a gente poder entender que mesmo uma professora universitária de uma grande universidade, de uma universidade mais antiga, né? E por que não dizer que a Faculdade de Medicina é uma das mais antigas faculdades do Brasil, né? A gente tem pessoas como essa, né? Onde o racismo, né? E engraçado, né? A gente fala de professor, nós estamos falando de pessoas que formam outras pessoas. Essa forma racista dela pensar, ela vai transmitir para todo o curso. E o mais incrível é que, passado um ano e pouco, acho que quase 2 anos já, desse fato, ela concorreu agora a diretora de medicina, a diretora da Faculdade de Medicina. Né? Mas a gente, claro, né, não deixou de lembrar a toda a comunidade acadêmica da faculdade, né, dessa pessoa racista que a gente tem, que ela não poderia assumir, e a gente conseguiu que ela não assumisse. Lá, outro professor negro acabou vencendo, é a primeira vez que a gente vai ter um professor negro na faculdade de medicina, né, assumindo lá a faculdade de medicina, mas a gente corria o risco de ter uma racista, né, assumindo essa faculdade. Então, só para a gente poder entender que o racismo contra a pessoa indígena e a pessoa negra, a gente vai ter em vários espaços e a gente vai ver isso direto. A gente vai ver a desqualificação enquanto pessoas, a gente acha que é somente da pessoa, não. A gente está desqualificando um povo, estamos desqualificando um coletivo. As pessoas não fazem as piadas e não fazem, né, aquelas coisas, né, racistas
simplesmente porque ela quer ofender a pessoa, não. Ela quer ofender um grupo como um todo. E a gente vai vivenciar isso de forma geral, e a gente viu isso, inclusive, dentro do Congresso, né, com várias falas, né, quando a gente tem, né, um entendimento de que as pessoas acham que eu, para ser indígena, primeiro, eu não tenho que falar o português direito, eu tenho que ter uma certa característica fenótipa, eu tenho que não ter um curso superior e eu não devo usar nenhum tipo de tecnologia. Como se eu, para ser indígena, eu tivesse que ter um certo quadrado que eu tenho que vivenciar. Eu posso sempre, quando a gente gosta de usar a fala, né, do saudoso Marcos Tereno, que ele dizia o seguinte: eu posso ser quem você é, sem deixar de ser quem eu sou. Ou seja, eu posso ser professor, eu posso ser médico, posso ser advogado, posso ser juiz, mas isso não tira a minha essência enquanto indígena. Eu não preciso deixar de ser qualquer coisa dessa, ser qualquer profissional desse, para poder ser indígena. E como eu não preciso deixar de ser indígena para ser qualquer profissional desse, né? Então, a gente vê que o racismo ele está tão estruturado na estrutura do Estado, inclusive você vai ver que muitos dos nossos profissionais não conseguem, muitos dos indígenas que são formados, eles não conseguem tocar a carreira, porque existe uma resistência, e aí eu vou trazer uma coisa engraçada que aconteceu aqui dentro da minha comunidade, que como a gente tem uma fronteira bem simples, basicamente uma rua do resto do bairro aqui do meu município, uma loja que se estabeleceu aqui, a famosa Indiana, ela fazia a entrevista das pessoas e foi relatada para mim que o entrevistador, antes mesmo de ele começar qualquer parte da entrevista, a primeira coisa que ele perguntava é se a pessoa era indígena. Olha a pergunta, se a pessoa era indígena. Então a gente vê. Aí quando eu fui ver depois o dado interessante da Indiana, nenhum indígena foi contratado, sendo que 80% da população do bairro e cerca de 30% de todo o município é indígena. E você não tem um indígena na Indiana. E aí bate exatamente com a coisa interessante da pergunta anterior que o selecionador fazia. Então a gente vê o quanto, né, a gente vai ter isso, e aí eu vou trazer, a gente vai ver em várias outras empresas da região essa situação como um todo. E às vezes as pessoas discutem o racismo, acham que é uma coisa simples, acham que a gente está discutindo balela, né, que acha que a gente está se vitimizando, mas quando você vai ver na sociedade, onde você não vai ter muitos profissionais que são formados, a gente tem aqui, tanto na comunidade Pataxó, como em outras comunidades indígenas no estado da Bahia, vários profissionais formados, já com graduação, e não conseguem emprego simplesmente por ser indígena. Por mais que ele tenha um currículo pesado, forte, a gente não consegue. A Universidade Federal da Bahia, a primeira vez que ela vai ter, depois de tantos anos, basicamente 76 anos, né, de existência, ela vai ter agora pela primeira vez, né, tem pela primeira vez agora um professor indígena. E se você for ver, ela, técnicos mesmo na universidade, você só tem um porque foi transferido do MEC para cá. Olha como é que a gente tem, né? E aí, como é que você muda uma sociedade se você vê se nesses espaços que deveriam ter pessoas indígenas exatamente para poder ajudar a pensar uma sociedade melhor, uma sociedade mais igualitária, você não tem as pessoas indígenas ocupando esses espaços, né? Então, não tem como você falar em transformação, em uma sociedade melhor, se você não tem a participação da sociedade como um todo. E ter a participação da sociedade como um todo é ter a presença indígena.